Creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor. Precioso Deus, amado e eterno Pai Celestial, nossa fé se ancora em Tua palavra, em Tua promessa, e estamos aqui esta manhã porque o Senhor proporcionou a nós as condições de vir à Tua casa, para ouvir a Tua palavra, nos alimentar do pão da vida. Quando o Senhor disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E nós viemos nesta manhã para nos alimentar desta palavra, Pai. Estamos aqui, uma família, a família que leva o Teu nome. Estamos assentados, ó Deus, em torno da mesa, para nos alimentar do pão da vida. Que o Senhor venha com Teu Espírito Santo e sirva a palavra, Pai. Unja-me, ó Deus, para que possa ser o canal para trazer a palavra, aquilo que está no Seu coração, Pai. Há diversidades de necessidades aqui entre nós. Somente o Senhor pode, ó Deus, tomar a palavra e fazer com que ela alcance o objetivo individual de cada coração, para que ao sair daqui todos saiam alimentados, fortalecidos, abençoados pelo Teu poder. É o que te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém, Jesus. Bom dia, irmãos. Que Deus continue abençoando. Vamos abrir nossas Bíblias em primeiro livro de João, capítulo 3. É tão bom nós adorarmos a Deus, né? Saudamos a todos que nos visitam nesta manhã, os que estão aqui presentes e os que também participam pela internet. Que Deus possa grandemente abençoar a todos. Amém? Nós vamos ler o capítulo 3 de primeiro livro de João, verso 20 até o 22. Primeiro livro de João, primeira epístola de João, capítulo 3, verso 20 ao 22. Sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos condena, amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Vamos mais uma vez falar com Deus. Pai Santo e Eterno Deus, Tua palavra foi lida e o Teu Espírito, o Senhor prometeu que o Teu Espírito vivificaria a palavra. Então, que nesta manhã possa esta palavra ser vivificada, seja ela, Pai, possa sobressair das páginas deste livro e alcançar os nossos corações, no nome de Jesus. Amém.
Pode se assentar, irmãos. Eu quero falar sobre um tema, algo que esteve em meu coração durante esta semana. Eu estava lendo essa mensagem, a reação a uma ação. Então nós vamos ler algo dessa mensagem, alguns parágrafos, também tem algumas outras aqui, mas creio que nós não vamos ser muito extenso, vamos procurar ser objetivo, mas ao mesmo tempo transmitir aquilo que Deus deseja, né? E sempre é importante cada irmão estar no Espírito, acompanhando. Isso você ajuda o pregador e você se ajuda a si mesmo. Porque quando a gente percebe o pregador, ele percebe quando a igreja não está no Espírito. Aquilo é difícil, parece, de pregar. É como você assoprar num cano quando ele está trancado, né? Aquilo não vai. Mas quando há uma interação entre o pregador e a igreja, ambos estão conectados ao mesmo Espírito, a palavra flui de uma maneira mais serena, natural, e todos somos abençoados. E mesmo quando se ora pelos enfermos, a fé de quem recebe a oração, a posição de quem recebe a oração, ela é mais importante até mesmo de quem oferece a oração. É claro que quem ora tem que estar inspirado e tem que crer no que está fazendo, mas quem recebe precisa crer muito mais, porque se o pregador crê, se o pregador ora, se esforça, mas o outro lado está ali simplesmente dizendo, vamos ver no que vai dar isso, não vai ter resultado. Não vai ter resultado. E o irmão Branham, ele sempre queixou dos americanos. Então ele saía para as campanhas na África, na Índia, entre pessoas analfabetas, aqueles nativos, e ele tinha cultos sobrenaturais, caminhões e caminhões de muletas, cadeiras de rodas, sendo depois do culto levado ali na África, né? 7 caminhões carregados, pense você, que se abandonou ali depois da campanha. E quando ele vinha para os Estados Unidos, a nação dele, ele se esforçava e lutava e os resultados eram poucos. Então ele sempre queixava disso e atribuía a falta desse sucesso ali nas campanhas nos Estados Unidos ao tipo de vida que aqueles americanos viviam, muito intelectuais, muito cheio de razão. Então eles se assentavam para assistir, mas estavam ali ponderando tudo que era falado, tudo que era feito, e isso impedia Deus, porque a fé não trabalha junto com a razão. A fé, ela olha unicamente para o que Deus falou e ignora qualquer tipo de razão que possa haver. E por que entre os nativos, pessoas que até nem usavam roupas, viviam lá no mato, por que aquilo se manifestava? Porque eles realmente criam. Eles não argumentavam, eles não arrazoavam. Bastava eles ver um milagre acontecer para explodir milhares e milhares de milagres.
Enquanto os americanos olhavam e diziam, isso aí é telepatia mental, esse homem está lendo os pensamentos, ou então, que religião que ele é? E assim eles argumentavam, né? E isso para nós também é uma lição, porque nós podemos também estar ali assentado e calculando as coisas. E aí é onde Deus não consegue te abençoar, Deus não consegue te curar, Deus não consegue te libertar, por causa do arrazoamento ou da falta de interesse também. Da falta de interesse. E a gente confia muito no braço de carne, no médico bom que você tem, naquele remédio que é um sucesso, e por último se pensa em Deus, enquanto outros, eles têm é só Deus para confiar, e aí é onde a oração funciona mesmo, porque Deus está aberto, o canal que vem de Deus não está obstruído. Agora o problema é quando esse canal ele se conecta ao canal do nosso coração. Ali ele encontra muitas vezes muitas barreiras que impedem que chegue o mesmo resultado que saiu de Deus chegue até nós. Então, nesta manhã eu quero falar sobre canais obstruídos e meditar, ler alguns parágrafos, para que nós possa fazer um autoexame, ver se não há nada que esteja obstruindo o poder de Deus para nossas vidas, porque Deus deseja bênçãos abundantes. Deus não quer meio termo, meio crente. Deus não quer pessoa curada, mas não totalmente. Deus quer nos curar, Ele disse que Ele quer nos abençoar, corpo, alma e espírito. Curar totalmente, mas precisamos estar totalmente entregues a Deus e os canais totalmente desobstruídos. Amém? Então, eu vou começar aqui lendo com a mensagem, a reação a uma ação. E antes, olhando a escritura que nós lemos, veja só, sabendo que se o nosso coração nos condena, não poderemos receber a bênção. Não, não é isso que diz. Se o coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Ou seja, Deus é maior do que o teu erro. Deus é maior do que qualquer circunstância. Então não há nada que possa dar razão para dizer eu não posso ser abençoado. Mas precisa se submeter a Deus para que possa então haver essa desobstrução dos canais para que a bênção de Deus seja liberada. Um sincero arrependimento, um sincero acerto, aí sim Deus vai abençoar. Amém? Daí no 21, amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos dele, a receberemos. O canal está aberto. Qualquer coisa, seja possível aos olhos humanos ou impossível, nós receberemos. Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Fazemos, olha que palavra, fazemos o que é agradável. Viver uma vida agradável à vista de Deus. Para que possa realmente as bênçãos de Deus se manifestar. Se você já leu o Velho Testamento, a história de Israel, de uma maneira cronológica, né, por eventos,
você vai ver como que Israel oscilava em uma nação superpoderosa e abençoada a uma nação miserável e subjugada. E o fator que fazia com que houvesse essa alternância era a desobediência, a falta de dedicação. Levantava um rei que não desconhecia Deus, abandonava Deus, e o povo já mergulhava juntamente com aquele rei, e Israel caía. Mas de repente levantava um outro rei, e a Bíblia diz, e fulano fez o que era reto aos olhos de Deus. E logo aquela nação passava a ser um expoente, abençoada, sobejava as bênçãos de Deus. Estava lendo essa semana o rei Asa, né? Quando ele assumiu, Israel vivendo total idolatria. Ele quebrou os ídolos, ele colocou as coisas em ordem, ele deserdou, vamos dizer, sua própria mãe, tirou ela da posição dela. Por quê? Porque ela tinha deuses estranhos. Ele honrou a Deus, destronou sua mãe da sua posição, mas às vezes nós não queremos ofender as pessoas e ofendemos Deus. Se ele dissesse, bem, mas a minha mãe, maior era Deus do que a sua mãe. Ele a tirou da posição dela, porque ela tinha deuses estranhos. Então, e Deus abençoou aquela nação. Então, é bom a gente ler a Bíblia, mas você lê realmente não como um jornal, não como história. Eu costumo ler a Bíblia e quando eu encerro aquela leitura, tomar daquele contexto e pedir a Deus, Senhor, me ajuda nisso. Quando lê um bom rei, Senhor, me ajuda a ter esse espírito correto, como vemos aqui, essa posição. Quando lemos sobre um mau rei, Senhor, me guarda dessas coisas, para que eu não venha, em algum momento, entristecer o teu espírito. E você, então, vai sendo abençoado pela leitura da palavra de Deus, e esse canal flui das bênçãos de Deus até nossas vidas. Então, mensagem, a reação a uma ação, parágrafo 5. Pois você não pode obter nada de Deus. Observe, todos estejam atentos. Deus pode estar querendo falar contigo e você não perceber se a tua mente estiver em outro lugar. Pois você pode não obter nada de Deus até que você se aproxime de Deus. Aí está o princípio. Você tem que se aproximar. Senão você não vai obter. Você sabe, está escrito nas Escrituras, achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. E se estamos aqui agora para um único propósito, qual seja, nos achegar a Deus, vamos fazer isso com tudo que há em nós. Estamos captando? E se estamos aqui agora para um único propósito, qual seja, nos aproximar a Deus, esse é o teu propósito? Vamos fazer isso com tudo o que há em nós. Nos aproximar de Deus. Eu quero dizer isto, Deus não ouvirá sua oração enquanto você esconder iniquidade em seu coração. Quantos aqui querem que Deus escute suas orações? Então não tenhamos iniquidade. O que é iniquidade? Pecado consciente. Hoje em dia, irmãos, o diabo tem conseguido moldar a fé das pessoas e a mente das pessoas de tal maneira. Eles falam sobre Deus,
eles têm uma religiosidade impressionante. Quando antigamente a estratégia do diabo era o quê? Amaldiçoar a Deus, queimar as Bíblias, proibir os cultos. Mas isso não teve efeito para o diabo. Então agora o que ele faz? Ele empurra. Desde que você tenha uma fé do seu jeito. E aí, como vocês vê, eles têm o Jesus deles. O meu Jesus é assim, assim, assim. O outro, o meu Jesus é assim. Que história é essa de cada um ter um Jesus? Nós temos um Jesus. E é o Jesus da palavra. E aí você vê pessoas vivendo uma vida totalmente contrária a Deus. E eles dizem assim, que está tudo bem, porque o meu Jesus é um Jesus de amor. Como alguém disse, um irmão foi falar para um colega sobre o Evangelho e falou para ele a necessidade de aceitar a Cristo, largar o mundo e tal. E aquele colega olhou para ele e disse, olha, Deus quer que a gente viva bem. Quer dizer, Deus quer que eu me sinta bem. Em outras palavras, se eu me sinto bem vivendo essa vida, é o que Deus quer, que nós nos sintamos bem naquilo que fazemos. Na outra semana ele foi morto pela própria esposa. E aí, como é que fica? Era um homem que vivia em adultérios, em todo tipo de imundícia, mas ele achava que o Jesus dele quer que eu me sinta bem. Então o diabo consegue, irmãos, e hoje você vê, até no carnaval, a abominação de blocos chamados evangélicos, que vão lá. Vamos lá para apresentar Jesus. Então olha a situação que chegou, e eles falam, esse é o meu Jesus. Israel, quando estava cativo, e os caldeus disseram, cante hinos de Sião. Eles disseram, hinos do nosso Deus em terra estranha? Não cantamos. Então, nosso Deus tem ciúme de nós. E esse espírito de modernidade, de o meu Jesus, toma cuidado para que não atinja nós também. Em outras áreas da vida, tipo, a mensagem é sim, mas... Não, Deus é um Deus santo. E Ele exige de nós santidade. Quer ser abençoado? Se submeta às condições de Deus. Senão, o canal vai estar obstruído e não vai haver como Deus te abençoar. Olha o que disse o profeta, nós estamos lendo. Então ele diz, E se estamos aqui agora para um único propósito, qual seja, nos achegar a Deus, vamos fazer isso com tudo que há em nós, nos aproximar de Deus. Eu quero dizer isto, Deus não ouvirá a sua oração enquanto você esconder iniquidade em seu coração. Ele não ouvirá. A Bíblia diz, eu creio em 1 João 3, se o nosso coração não nos condena, temos confiança com Deus. Isto é, se não temos nenhuma condenação em nosso coração. Se não há condenação no nosso coração, então temos confiança com Deus. Agora, essa escritura, irmãos, é para quem tem o Espírito Santo. Porque vai perguntar para o mundo lá fora se o coração deles condena o que eles fazem. Eles vão dizer, não condena. Então eles têm paz com Deus. Não, irmãos, é que eles não têm algo para condenar mesmo. Eles não têm Deus ali. Agora, quem tem Deus, aí quando você faz uma coisa errada, aquilo dói. Dói no coração. Você perde sono. Você não se sente bem até que não volte lá e diga, fulano, me perdoe. Retira aquilo. Por quê? Porque você tem o Espírito de Deus ali e ele se entristeceu.
Agora tem que tomar o cuidado, porque também às vezes se cauteriza, cria calo ali e não sente mais nada, fica encruado. É quando a pessoa erra e o coração condena, mas ela começa a argumentar, começa a lutar contra o próprio Espírito de Deus, e vai e até que ela silencia a voz de Deus. Aí não sente mais nada. Então não sejamos ignorantes ao ponto de disputar com a natureza de Deus que vem na tua consciência, mas também buscamos em Deus o equilíbrio para não ir para um outro extremo. Porque o diabo, se ele não puxa, ele empurra. Aí é onde você não vigia, às vezes o inimigo abusa da tua sinceridade. E aí, qualquer coisinha, você acha que já está fora de Deus. Você tem que saber equilibrar. E você vai equilibrar isso sempre como base a palavra de Deus. O que eu fiz contrariou a palavra de Deus? Então eu errei. Agora, quando você começa a sentir aquilo, qualquer coisa ali, e aquilo tira a tua comunhão com Deus, o cuidado que é o diabo te jogando para um extremo para fazer você se afastar de Deus, achando eu não sou digno de falar com Deus, né? Então, vamos adiante um pouquinho. Eu passei, aí o profeta conta a experiência dele aqui. Quantos leram essa mensagem nova? Poucos ainda leram. Mas ele conta isso em várias outras. Eu passei por uma experiência com isso há poucos dias, e eu poderia parar aqui para contar para vocês sobre isso, pois nunca devemos ter pressa. Agora, essa é uma das grandes ruínas da nossa herança hoje na América, é que estamos tentando passar por cima de todos. Tudo apressado, né? Parece que estamos tentando passar por cima de Deus, não esperando. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eu tenho passado por alguns testes em casa e tenho sido chamado para testemunhar algumas coisas como uma provação. E eles vasculharam a tal ponto, a Receita Federal, né? vasculhou a vida dele, a tal ponto que fiquei tão cansado que parecia que o mundo inteiro era um emplastro fazendo pressão sobre a minha cabeça. Então veja, para quem não lembra desse caso, o irmão Branham recebia as ofertas para as missões. E ele, na simplicidade dele, recebia um cheque, por exemplo, ele ia, depositava, descontava aquele cheque na conta pessoal dele. E depois ele usava aquele dinheiro para a missão. Ele era muito fiel. Pode ver, quando alguém dava oferta, ele dizia: irmãos, tenho certeza que cada centavo será gasto na obra de Deus. Aí ele pegava o talão dele e alugava, por exemplo, um local para uma reunião, ele assinava um cheque e pagava. Estava uma viúva com a luz cortada, sem comida, ele assinava um cheque e dava. Então o dinheiro passava pelo nome dele. E a Receita Federal, vamos dizer, pegou. O senhor, tantos mil passou em sua conta e o senhor não pagou impostos. E aí veio a cobrança e ele disse: eu não tenho condição de pagar isso. E outra, esse dinheiro não era meu, esse dinheiro eu gastei na obra. Daí disse: Branham, Billy, tudo aquilo que passou e entrou na sua conta é seu. E aí foi a pressão, você sabe como são advogados, e aqueles interrogatórios intermináveis, e o irmão Branham já estava com a cabeça a ponto de explodir. E aí ele chega de uma dessas interrogações em casa, e vamos ver aqui o que ele diz. Parecia que o mundo inteiro era um emplastro fazendo pressão sobre minha cabeça. E eu cheguei em casa naquela manhã e a esposa disse: bem, como vai? Eu disse: querida, essas coisas deixam qualquer pessoa louca. E então me assentei para o jantar e o telefone tocou.
Temos uma secretária eletrônica e este era o telefone particular da casa pastoral. Então ele tocou e ela foi e atendeu. Ela colocou a mão no telefone e disse: Billy, são aqueles advogados de novo. Oh, eu respondi: querida, eu não poderia aguentar isso mais uma tarde. Cerca de 6 ou 7 dias depois, eu disse: eu não aguentaria isso. E me levantei da mesa e saí pela porta. Continuei: diga-lhes que eu não estou aqui agora. E fui para trás da casa. E me senti muito mal e depois voltei. E minha esposa é uma mulher muito melhor do que eu sou um homem. Então ela veio à porta, olhou para mim e questionou: isto foi correto mesmo, Billy? Eu respondi: claro, eu sabia que não foi. Mas eu quis fazê-la pensar que minha história colaria. Então eu disse: sim, eu não estava aqui naquela hora. Ela afirmou: mas você estava aqui quando eles ligaram. Eu disse: tudo bem. E eu saí, havia um homem me esperando com um bebê doente ao longo da caminhada para orar por aquele bebê. Eu simplesmente me sentia péssimo. Então, quando eu cheguei ali para orar pelo bebê, algo me disse: bem, você é um mentiroso. A consciência dele: você é um mentiroso. E você quer dizer que você vai colocar as mãos sobre este bebê? Esse homem veio de quase 400 milhas, 640 quilômetros, para você orar por seu bebê doente. E você acaba de dizer uma mentira e fez sua esposa mentir. Então, nossos corações nos condenam. Vem? Isso foi errado. Então eu disse ao homem, Senhor, se você esperar, eu vou orar pelo seu bebê. Mas eu não sou digno de orar pelo seu bebê. Olha a sinceridade, irmãos. Isso desobstrui qualquer canal, a sinceridade. Não o argumento, a razão, mas você reconhecer: eu estou errado nisso. Não, eu estou errado porque fulano me fez errar. Cada um assume a sua culpa perante Deus. Mas eu vou orar pelo seu bebê, mas eu não sou digno de orar pelo seu bebê, eu afirmei. Porque eu tenho algo para acertar antes de orar pelo seu bebê. Eu declarei: eu fiz algo errado e o meu coração está me condenando e eu tenho que consertar isso primeiro. Quer ser abençoado? Conserte. O profeta diz: eu tenho visto prostitutas virem ao altar e saírem curadas. E pessoas cristãs virem ao altar e voltarem doentes. Por quê? Qual a diferença? Porque Deus não vai cobrar de quem não tem Ele. Agora, se você serve a Deus, então você tem a responsabilidade de viver correto. E se você vem buscar com iniquidade, com pecado, o canal está obstruído e Deus não vai te abençoar. Porque se Ele te abençoasse na condição errada que você está, Ele estaria não te abençoando, te amaldiçoando, porque aquilo iria te afastar mais dEle. E ao não te abençoar, Ele está te abençoando, porque isso vai fazer com que você reflita e conserte sua vida. O profeta diz assim: quando você está passando por situações, problemas, você deve se examinar. Há algo errado em minha vida? Se você examina e diz: não, tudo está certo, sou humano, sou falho, mas até onde tenho errado, tenho acertado, tenho procurado ver o melhor para Deus. Então, profetas, então o que está passando é uma provação. Mas se você examina e diz: bem, há erros que eu não tenho consertado. Aí então o profeta diz: esse problema está sendo causado por esse erro. Então veja, vamos um pouquinho mais, onde eu parei aqui. Eu fiz algo errado e o meu coração está condenando. Eu tenho que consertar isso primeiro. Verso 10. E eu fui ao escritório do advogado, bati em sua porta, e ele veio à porta e disse: pensei que você tivesse saído.
Eu afirmei: eu só fui ali atrás da casa enquanto você estava ligando. E eu disse: Senhor, vou lhe contar o que eu fiz. Eu lhe expliquei, eu esclareci. Vocês me colocaram contra a parede. Eu disse: eu simplesmente não sabia. Vocês me questionaram desta forma. Eles fizeram isso? Ou você viu isso? E eu disse: eu lhes disse tudo o que sabia, vez após vez. Então eu lhe contei que ia orar por um bebê doente e o que aconteceu, e ele disse: andou, o advogado, se levantou do seu assento e caminhou ao redor de sua mesa, olhando-me bem nos olhos, colocou a mão no meu ombro, pegou em minha outra mão e disse: irmão Brana, sempre tive confiança em você, mas agora tenho mais do que nunca. Acertar erros, irmão, não diminui, te faz ser grande. Aquilo me fez sentir bem. Então eu entrei no carro e fui até a minha pequena caverna, onde eu vou orar. E pensei: agora, se você errou, confesse seu erro primeiro. Então volte para Deus. Assim eu fui à minha pequena caverna e orei durante toda a tarde. E eu disse ao Senhor que sentia muito por aquilo. Eu não mais estava apto a orar por seu povo. Eu não podia ter fé enquanto soubesse que havia mentido. Você não pode ter fé enquanto você sabe que está errado. Ah, mas eu pedi perdão para Deus. Irmãos, há casos que você não errou contra Deus. Você errou contra seu companheiro, sua companheira, você errou contra a igreja. Por isso tem um ministério. Você não precisa vir aqui e pedir perdão publicamente, a não ser algum caso que o pastor permite, porque é um caso de repercussão. Mas ali está o ministério representando todo o corpo e representando Cristo. E você deve ir até o ministério. Se não faz isso, você vai guardar iniquidade em tua vida, e o diabo vai ter direito de amanhã te fazer errar de novo naquele ponto, e depois errar de novo naquele ponto, e aí há o grande perigo, cair no espírito do erro. Porque tem a diferença entre uma pessoa errar e a pessoa ter o espírito do erro. O erro é normal do ser humano, é um acidente. Um pecado na vida de um cristão é um acidente. Se você sai para uma viagem, você não saiu planejando bater o carro. Quem que vai sair? Só um louco. Mas, de repente, destrilhou, derrapou, perdeu o controle e bateu. Foi um acidente, você não queria fazer aquilo. Agora, vai fazer o quê? O carro caiu ali na valeta, o carro era bom, agora está amassado, agora deixa aí. Não, vamos consertar, vamos tirar ele da valeta, vamos consertar e seguir viagem. Não deixa o diabo dizer assim: agora caiu, agora larga a mão, nem vá mais na igreja. Tira o carro da ribanceira, pede ajuda, você não vai conseguir tirar sozinho. Alguém vai te ajudar a tirar, o ministério vai te ajudar. Alguém de confiança vai te ajudar. E aí conserta esse carro e segue a tua viagem rumo ao céu. Amém? Mas se você teve um acidente, um erro, e você não conserta aquilo, amanhã você vai ter um erro de novo ali. Eu pedi perdão para Deus, mas você deveria saber que você pecou, você pertence a um corpo. Não estamos falando, irmão, de coisinhas, por exemplo, fiquei nervoso, vou lá falar com o pastor agora. Não é isso, vocês sabem do que estamos tratando. Então, a pessoa erra, não conserta. Erra, não conserta. Daí a Bíblia diz: Deus permite o espírito do erro sobre a pessoa. Ou seja, você quer viver assim? Então, viva de uma vez. Aí sabe o que acontece? A pessoa se torna insaciável no pecado. Por quê?
o espírito daquele erro agora domina sobre ela. Então, é necessário, irmãos, que nós tenhamos cuidado com a nossa fé. Eu recebi uma notícia de alguém que ligou pedindo oração por um parente. A pessoa chegou no hospital para fazer cirurgia, câncer. O médico abriu, fechou, não mexeu. Por quê? Estava tomado. Tem casos que quando traz ao pastor já não tem mais o que fazer. Porque a pessoa simplesmente foi deixando. E às vezes o parente, para proteger o outro, porque se eu falar, vai dizer que eu sou fofoqueiro, vai dizer que estou me metendo na vida dele. Irmãos, se você vê alguém bebendo veneno, você vai se meter na vida dessa pessoa, ou você vai ser culpado perante a lei, porque você foi cúmplice daquela morte. E há muitas pessoas, irmãos, que são culpadas perante Deus da morte espiritual de outros, porque viram desde o início e nunca ajudaram, nunca chamaram a atenção da pessoa, ou se chamaram e a pessoa não aceitou. A Bíblia diz que daí deve prosseguir, daí leva alguém contigo, depois leva à igreja, ao ministério, mas não fez. Cada um é responsável por si. Ou eu não vou falar isso para o pastor, porque depois vamos chamar de fofoqueiro. E aquela pessoa vai afundando e se vai. E diante de Deus você é culpado, porque você não prestou socorro a quem estava do teu lado morrendo. Então veja, o profeta nos diz que aí então ele disse que ele pediu perdão e aquilo me fez sentir bem. Então entrei no meu carro e fui até a minha pequena caverna onde vou orar e pensei, agora se você errou, confesse seu erro primeiro, então volte para Deus. Assim eu fui à minha pequena caverna e orei durante toda a tarde. E eu disse ao Senhor que sentia muito por aquilo. Eu não mais estava apto a orar por seu povo. Eu não podia ter fé enquanto soubesse que havia mentido. E eu disse, perdoe-me, Senhor, e dê-me graça, e eu não farei mais isso. E orei até o momento em que o sol estava quase se pondo. E isso foi lá nas partes remotas da mata. E um riacho corre a uns 3 ou 4 quarteirões de onde ela fica, de onde fica a caverna, né? Até lá embaixo num vale. E eu saí, na época as folhas estavam densas nas árvores. E eu estava sobre uma grande rocha depois que saí da caverna. Ela sempre está, a rocha, voltada para o leste. E eu sempre saio depois de orar por um dia ou 2, ou 1 hora, ou 1 ou 2 horas, fico naquela rocha e levanto minhas mãos e louvo ao Senhor. Pois algum dia eu espero, mesmo que eu esteja na sepultura, quando Ele vier, eu ressuscitarei e o verei vindo do leste. E eu fiquei de pé sobre essa enorme rocha e estava com as mãos levantadas, louvando a Deus. Depois que parei de louvá-lo, abaixei as mãos e disse, Senhor, um dia Moisés ficou na fenda da rocha e tu passaste por ele. Continuei, se tu perdoares o meu pecado e fores me provar novamente, passe uma vez mais, Senhor, para que eu saiba que perdoaste e que minha iniquidade foi tirada, e eu irei então e orarei novamente pelos enfermos. Você pode não querer acreditar nisso, mas no tribunal de julgamento você e eu teremos que confessar isso novamente. Você saberá que foi verdade. Tão calmo como um pequeno redemoinho se formou nos arbustos e aqui veio pela caverna passando por mim e desceu pelas matas e eu chorei como um bebê com as mãos levantadas.
Deus veio na forma daquele redemoinho, a presença de Deus provando, eu te perdoei. E o profeta disse, eu chorei como uma criança. Se nossos corações não nos condenam, então temos confiança em Deus. Mas Deus não nos responderá se houver algo que estamos escondendo em nossos corações. Irmã, se há algo que você está escondendo em seu coração, Deus não te responderá. Mas Deus não nos responderá se houver algo que estamos escondendo em nossos corações. Então vamos confessar todos os nossos pecados e erros e confiar que Deus derramará de seu Espírito de tal maneira que haverá um grande derramamento espiritual neste velho local de reunião, de acampamento aqui. Seja o que isso for, onde pessoas serão curadas e pecadores serão salvos, estarei orando por vocês e vocês orem por mim e juntos Deus nos abençoará. Amém? Queremos ser abençoados por Deus? Então vamos desobstruir todo o canal. Vamos acertar. Vamos perdoar. Às vezes Deus quer te abençoar, mas você não perdoa. Você tem mágoa, a pessoa te magoou. E você sabe quando você perdoou, sabe como? Quando você olha para a pessoa e diz assim, olha, se essa pessoa depender de mim, para se dar bem na vida, pois ela vai se dar bem. Se ela depender de mim para entrar no céu, já está para lá do céu. Agora, quando você olha e fica como muitos denominacionais aí, jogando praga, Deus vai pesar a mão, e aí acontece qualquer coisa, Deus está corrigindo pelo que Ele me fez, como coisa que você é alguma coisa tão importante. Importante é o Espírito de Deus que está em nós. E o Espírito de Deus que está em nós, quando foi ofendido, ele estava em carne aqui na terra, o que ele fez? Pai, perdoa. Não sabe o que fazem. Guspe correndo da sua face, que cuspiram nele. E ele disse, perdoa, Pai. Quem é nós para não perdoar? Na mensagem Adoção, parágrafo 54, e aí está onde a igreja está caindo hoje. Que coisa, né? Nós não queremos uma igreja caindo, nós não queremos nossa vida espiritual caindo. E aí está onde a igreja está caindo hoje, naquela marcha. Você sabe que mesmo o seu próprio comportamento, aí a coisa se amplia mais. Até agora nós falamos que nosso comportamento errado obstrui as bênçãos para nós. Mas como somos um corpo, não é só você que vai ser prejudicado. É toda a igreja. Você sabe que mesmo o seu próprio comportamento pode impedir alguém ser curado? A sua falta de comportamento, os pecados não confessados de vocês, crentes, podem fazer com que esta igreja caia amargamente. Eu não quero ser culpado de algo assim. Você também não quer ser culpado. Então, os pecados não confessados. Quarta-feira nós falamos aqui no culto, quando alguém perguntou, irmão Brana, porque o profeta, quando ia fazer a fila de oração, às vezes ele alertava a igreja, dizia, consertem vossos erros antes de vir aqui, porque eu não sou responsável por aquilo que o Espírito Santo disser. Quer dizer, se Deus expor a tua vida aqui, dizer que diante de todos que você está em pecado, eu não sou responsável. Acerte antes. Aí alguém disse, irmão Brana, como o senhor sabe? O senhor tem um discernimento, o senhor vê que a pessoa está em pecado. Como é que o senhor sabe quando aquele pecado está perdoado e quando não foi? O profeta dizia, é simples. Quando foi perdoado, Deus não me revela. Por que Deus não revela? Porque nem Deus lembra mais. Amém? Então, quando você pediu perdão, acertou,
tranquilize. Não vai chegar perante Deus com medo. Será que Ele vai me ouvir? Ele não lembra mais daquilo. Você já acertou. Então veja, você sabe que mesmo o seu próprio comportamento pode impedir alguém de ser curado? A sua falta de comportamento, os pecados não confessados de vocês crentes, podem fazer com que esta igreja caia amargamente. E no dia do julgamento você será responsável por cada pedacinho disto. Você diz agora, espera um momento, irmão Brana. Bem, isto é verdade. Pense nisto. Josué, depois que ele atravessou a terra, Deus lhe deu a promessa, somente pense, para lutar uma luta total sem perder um homem, sem ter nem mesmo um arranhão, sem ter nem mesmo uma enfermeira, ou um primeiro socorro ou uma atadura. Deus disse, a terra é tua, vá e lute. Pense em ter uma luta e sem ter nenhuma cruz vermelha por ali, sem ninguém ficar ferido. Essa era a promessa para Josué. Essa é a promessa para nós. Uma batalha sem mortes espirituais. E eles mataram o Amalequita e o Eteu e os Eteus, mas lá não havia nenhum ferido no meio deles. Até que o pecado entrou no arraial. E quando Acã tomou aquela vestimenta babilônica e aquela cunha de ouro e o escondeu em seu arraial, então, no dia seguinte, eles perderam 16 homens. Josué disse, parem, espere um momento, há algo errado aqui. Nós vamos ter 7 dias de jejum. Josué sabia, a promessa é, não haverá mortos. Está havendo mortos? Há pecado. Nós temos que ter esse discernimento. E tem coisas, irmãos, que não é você que pecou, mas você tem contribuído ou consentido. E é a mesma coisa perante Deus. Tenho contra aqueles que não fazem, mas consentem aos que fazem, disse Deus. O que é consentir? É deixar. É não interferir. Deus nos fez uma promessa. Lá nada será ferido. Nossos inimigos prostrarão aos nossos pés. E há algo errado aqui. Algo está errado em algum lugar, porque temos 16 homens mortos aqui. Eles são irmãos israelitas e eles estão mortos. Por que morreram eles? Homens inocentes. Porque um só homem saiu fora da fila. Vê você a razão pela qual isto precisa ser ensinado? A igreja em fila, em linha com a palavra de Deus, em linha com Deus e em linha um com o outro, andando perfeitamente, correto, soberanamente diante todo homem, temendo a Deus, porque um homem havia roubado uma vestimenta e fez algo que ele não devia ter feito, a vida de 16 homens foi tirada. Penso que eram 16, talvez mais. Creio que foram 16 homens que morreram. Josué chamou, disse, há algo errado. Deus fez a promessa e algo está errado. Quando trazemos, olha aqui, irmãos, estão acompanhando, amém? Quando trazemos os enfermos diante de nós e acontece deles não serem curados, nós precisamos ter um jejum solene e nos ajuntar. Há algo errado em algum lugar. Deus fez a promessa. Deus tem que estar agarrado àquela promessa. E Ele o fará. E ele fez um jejum e eles descobriram, eles deitaram sorte e Acã confessou isto. E eles mataram a família de Acã e tudo, e queimaram os seus restos mortais e deixaram lá como em memória. E Josué seguiu em frente com a batalha, tomando tudo, sem nenhuma cicatriz ou ferida. Aí está você.
Amém? Então que Deus nos guarde, né? Para que nenhum de nós tenha uma cunha de ouro escondida. Pecados inconsertados. Isso vai obstruir o canal da tua bênção e da igreja toda. Pecadores vêm e saem daqui com pecadores, porque o teu pecado impede Deus. Enfermos vêm aqui e voltam para casa doentes, porque erros não consertados estão impedindo. Mensagem sobrenatural. O sobrenatural, o profeta fala que todos nós estamos sedentos pelo sobrenatural. Nós esperamos, irmãos, por algo grande. Mas esse algo grande, para acontecer, precisa os canais abertos. E Deus vai cumprir. Agora, como Ele vai ter que fazer? Não sei. De repente, para que erros sejam consertados, Deus tem que tomar decisões drásticas. Como no caso, havia uma promessa aqui para Israel, possuir toda a terra. Mas para que a batalha continuasse vitoriosa, teve que haver uma decisão drástica. Acã, sua família foram mortos para poder alcançar. Deus não vai, irmãos, falhar quanto à sua promessa. Mas decisões têm que ser tomadas. E para que não seja tomado, não venha nós entrar em uma situação drástica, ou a tua família, põe em ordem. Deus é um Deus de misericórdia. Se o teu coração condena, lemos, maior é Deus. Maior é o sangue de Cristo do que o teu erro. Agora, a coisa da qual, o sobrenatural 23. Agora, a coisa da qual queremos falar nesta manhã, por algum tempo, é o sobrenatural. Nós, todos estamos famintos pelo sobrenatural. Todos vocês estão. Agora, certamente, se Deus ainda é Deus, Ele ainda é sobrenatural. Não creem vocês nisto? Ele tem que ser. Agora, nós estamos tentando colocar Deus em alguma pré-história, ou algum Deus histórico, mas que bem faria um Deus histórico hoje? Que benefício é um Deus de Elias a um homem hoje, se ele não é o mesmo Deus? O que você está aprendendo acerca dele no seminário? Bem, e se ele foi algum fato histórico e não é o mesmo hoje, seria melhor você aprender sobre agricultura ou algo. Quer dizer, se Deus foi um Deus da história, mas não é um Deus agora, é melhor você aprender sobre agricultura, sobre qualquer outra coisa do que sobre a Bíblia. Mas Ele não é um Deus da história. Ele é um Deus presente. É da história, mas é do presente. Seria muito melhor se você aprendesse. Seus filhos seriam um arquiteto, ao invés de ser um ministro. Se ele é um Deus histórico e não é o mesmo hoje. Que bem faria o Deus de Moisés? Se ele não é o mesmo Deus hoje, apenas raciocine sobre isso em suas mentes agora. Nós estamos sempre tão preocupados acerca de coisas e experiências. Agora queremos ver e colocar isso diante de nossa audiência, que Deus ainda é o mesmo que Ele sempre foi. As pessoas se afastam de Deus, mas Deus permanece o mesmo. Sua natureza, seu poder, seu desejo é sempre o mesmo, através de cada geração. Ele nunca muda, é sempre o mesmo. São as pessoas que se afastam de Deus, e não Deus do povo. Eles perdem sua fé. Deus cobre todo o espaço, tudo em todo lugar. Ele é onipresente, então Ele está em todos os lugares. E Ele sempre tem estado em todos os lugares. E Ele sempre estará em todos os lugares. Agora, ouça isso. Porém, Ele está em todos os lugares. Porém,
é a atitude das pessoas que traz os resultados. Queremos resultados? É as nossas atitudes que vão trazer. Atitudes de acerto, atitudes de conexão com Deus, de reverência, de respeito, de amor para com as pessoas, para com o irmão. Amar Ele como a você mesmo, de respeito para com o ministério, com os diáconos, com os que exercem ministério na igreja, com o pastor. Isso traz a presença de Deus. Lembra, no livro Geração, aquele casal foi na reunião e o profeta, e eles contam que o irmão Branham costumava sempre chamar para a fila de altar quem era estranho a ele, porque senão iam dizer, não, ele falou sobre a doença do fulano porque ele conhece o fulano. E ele até, havia casos que ele dizia, você que me conhece, não ore por você agora. Deixa Deus tratar com aqueles que são de fora. Mas esse casal foi, pensando assim, que Deus não ia discernir sobre eles, porque eles eram amigos do irmão Branham, mas a irmã estava doente. E eles chegaram no local do culto, não era uma igreja, era um salão que tinham alugado. E o povo estava, todos eles, irreverentes, conversando, virando para trás, caminhando de um lado para o outro, mas aquele casal se assentou reverentemente, porque eles aprenderam com o mensageiro que deveriam guardar reverência na casa de Deus. Ah, mas aqui não é igreja, mas naquele momento estava sendo como uma igreja. E quando o poder de Deus veio sobrenatural, Deus, a coluna de fogo, foi até a irmã. E ali Deus discerniu o que ela estava passando e ela foi curada. Depois o irmão Branham falou para ele, sabe por que Deus, a coluna de fogo foi até vocês e Deus discerniu o que você estava passando? Porque vocês foram reverentes e agradaram o Espírito Santo. Então é isso, é a atitude das pessoas que traz os resultados. Esta é a razão pela qual no Pentecostes eles tiveram que ir ao cenáculo e orar até o Espírito Santo vir, porque eles estavam em um lugar e em um acordo. É a atmosfera que traz os resultados. Você crê nisso? Deixe cada homem e mulher nesse edifício, nesta manhã, moço ou moça, tirar tudo de suas mentes, exceto o Senhor Jesus, e crer que Ele está presente agora mesmo, e vocês verão algo acontecer que sairá em destaque no jornal pela manhã. Isto é correto, é a atmosfera. É a atmosfera que traz os milagres, maravilhas e poderes de Deus entre as pessoas. É a atmosfera das pessoas. Ah, mas não é a atmosfera de Deus, é a atmosfera das pessoas que traz os milagres. E quando as pessoas chegam a um lugar onde estão arrazoando, e em dúvida, e inquietas, e pensando, e aflitas, e não sabem onde estão paradas, metade delas nem mesmo são ensinadas biblicamente. Como vocês podem esperar que a atmosfera esteja correta? Vocês não podem fazer isto. Ela não estará correta. Tem que estar em um acordo, um lugar e estar com um motivo, uma coisa. Então vocês verão algo acontecer. Amém? Queremos ver algo acontecer? Então vamos ter a atmosfera correta. E é as nossas atitudes. Atitude de acerto, atitude de respeito, atitude de reverência. Ainda para encerrarmos a base fundamental para a fé. 31. E agora, se pudéssemos nós entregar completamente a Deus e a sua vontade, e nos livrar de nossos próprios pensamentos, e simplesmente deixássemos a mente de Cristo estar em nós, aquelas mesmas operações do Espírito trabalhariam através de nós,
exatamente como as coisas naturais acontecem. Exatamente a mesma coisa, porque nós fomos primeiramente criados para aquele propósito, para controlar, para governar e louvar a Deus e viver para Deus. Agora Jesus disse: se vós estiverdes em mim e minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Se vós estiverdes em mim e minhas palavras estiverdes em vós. Agora, o Pai e sua palavra são inseparáveis, porque a palavra é seu Filho. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Deus e a sua palavra são inseparáveis. Você não pode ter Deus sem ter sua palavra. E quando você tem a palavra dele, você o tem. Se você quiser voltar um pouco mais à história, você poderia ver a palavra, no princípio era a palavra. Mas o que é a palavra? Uma palavra é um pensamento manifestado, um pensamento expressado. Deus, no princípio, teve um pensamento e falou. E aquele pensamento se tornou uma palavra e a palavra se materializou. Então, tudo que Deus falou em sua palavra, recebida no canal correto, materializará aquela palavra para qualquer coisa que a promessa estiver por detrás. Deus fará isso. Ele está obrigado a isso. Então, se vós estiverdes em mim e minhas palavras estiverdes em vós, então você tem Deus. A palavra está em você e você crê na palavra da mesma maneira que você crê em Deus, porque a palavra é Deus e eles são inseparáveis. Então você tem a palavra de Deus em você e você tem a vida de Deus em você. Você tem Deus em você e seja o que for que a palavra de Deus falar a respeito, terá que acontecer como foi falada por Deus. Olha só, Jesus disse: o que quer que pedires ao meu Pai em meu nome, eu o farei. Você já se deu conta do que isso significa? Você percebe que se você for diante de Deus em nome de Jesus, é como se fosse o próprio Jesus orando? Quando você ora algo em nome de Jesus, é como se fosse o próprio Jesus orando? Não sou mais eu orando, se eu venho em nome dele. E ele reconhece o seu nome. E Jesus disse: o que quer que pedires ao Pai em meu nome, eu o farei. Então, quando eu vou ao Pai em nome de Jesus, não sou eu orando mais, é Jesus. É seu Espírito orando através de mim. Então, eu tenho que receber o que estou pedindo, porque ele disse isto. É a palavra de Deus. A palavra não pode fazer nada mais do que produzir o que ela disse. Então, nós cremos. Esta é a confiança que temos em Deus, que nós recebemos o que pedimos, porque Ele é Deus e não pode voltar atrás com sua palavra. Ele tem que ficar com a sua palavra. Então, se vós estiverdes em mim e minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Isso não é simples? Fé criada. Nós fomos feitos para este propósito. Então, através da queda, ora, nós fomos distanciados daquela condição. Através da redenção, fomos trazidos de volta a isto novamente. E a única coisa que impede a raça humana hoje de ser superior e ter controle, como eles tiveram no princípio, é porque os fios da tomada de Deus colocados no ser humano foram obstruídos. Então, tudo é possível, mas não pode estar obstruído onde essa tomada que liga Deus com nós. Você pega e vai tentar funcionar a máquina. Não funciona. Não funciona. Aí você vai ver uma obstrução ali, o fio rebentou, desconectou. Conecta ele novamente, vai funcionar. Estamos entendendo, irmãos? O profeta dizendo como isso você pedir, será feito. Quando você ora em nome de Jesus, é como se fosse o próprio Cristo orando, mas não pode o canal estar obstruído.
Não pode. Algumas vezes, eu digo isso reverentemente, algumas vezes a teologia, as doutrinas de igreja têm obstruído o fio de fé. Tem obstruído o fio a ponto que você tem sido ensinado que essas coisas não são verdades. E isto bloqueia o caminho. Você poderia imaginar esse prédio aqui sendo energizado pela luz que vem da eletricidade? Eletricidade é uma força invisível. Quando ela foi descoberta, foi produzida, quando Benjamin Franklin a descobriu, ele gritou, achei! Ele não sabia o que ele tinha. Ele tinha uma coisa, mas logo veio Thomas Edison e ele colocou em funcionamento. E hoje nós podemos enviar um telegrama sem fio, bem daqui, deste lugar, para qualquer lugar do mundo, por um telégrafo sem fio. Uma força invisível que se move através do espaço, de maneira que homem nenhum pode alcançá-la, somente uma máquina pode controlar, porque é muito rápido para o olho, mas ainda assim é uma força que traz o telegrama bem aqui. Agora, se as leis naturais de Deus, como a eletricidade e coisas, uma vez colocadas na capacidade correta, podem fazer essas coisas, quanto mais poderia o poder do Espírito Santo passar sobre o coração humano pela fé? O que poderia fazer? Agora Deus não nos prometeu eletricidade somente para que fosse liberada, mas olhe o que o Espírito tem prometido para os crentes hoje. E então nós olhamos para trás e vemos que Deus colocou eletricidade aqui para uma certa coisa. E a ciência está se desenvolvendo e trazendo isto à luz. Mas nós, como cristãos, nós tornamos obstruídos demais. Nós simplesmente não podemos entender. Bem, nós pensamos sobre, o médico disse que não podemos ficar bem. Enquanto você estiver pensando isto, você não está pensando os pensamentos de Deus. Você não pode fazer isso. Se você diz, bem, eu vou morrer, o médico disse que eu estava para morrer, com todo respeito pelo médico, este é o melhor do seu conhecimento. E aí o profeta segue, no 40 ele diz, agora são colocados na igreja mestres, profetas, dons de cura, milagres, falar em línguas, interpretação e assim por diante. Todas essas coisas nesse grande corpo místico de Jesus Cristo se movendo na terra. E algum dia eu creio que está perto, quase para acontecer agora mesmo. Exatamente como nesta noite, esta lâmpada aqui e aquela, existe um pequeno fio através, ao longo da estrada que está lá fora. Aquele é o material. Bem, quando a energia vai dentro daquele fio, ela produz exatamente o que está acontecendo aqui. Agora, eu creio que quando a fiação do corpo espiritual de Deus na terra, nós precisamos, eu digo isso com todo respeito ao eletricista, a fiação está em ordem, mas nós não podemos salvá-los através da água. Você sabe que isto está certo, e isto é uma boa coisa para um batista dizer, mas é verdade, é verdade. Se a fiação do corpo está corretamente colocada, o Pai no céu liga o grande interruptor, alguma coisa vai surgir. Isto é correto. Isto é, o corpo está. Se o edifício está com os fios ligados adequadamente, e se foi corretamente ensinado, a cada fibra do corpo estiver rendida a Cristo e sua palavra. Agora, daí ele segue, né? Então, se está tudo ligado, irmão, vai funcionar. Essa luz que está na lâmpada, há um fio conectado em algum lugar. Há um fio. Se não estiver funcionando, irmão, não culpe a energia. A energia existe. Só não foi conectado direito. Se não está fluindo na tua vida, não culpe Deus. Não culpe a igreja. Procure se examinar e pedir a Deus, como disse Davi, Senhor, sonda o meu coração. Porque às vezes, irmãos, você vai, examina tudo, está tudo em ordem. Aí eles chamam um técnico mais experiente. E ele vai
examinar aquilo mais profundamente. Por que esse motor não está tendo a potência que diz aqui no manual que ele deve ter? Aí ele vai examinar alguma coisa, a fiação não está bem. Põe tudo em ordem, irmãos, e vai funcionar. Que Deus nos ajude nesta manhã. Cada um de nós olhar. Não se preocupar com o que o outro tem que acertar, porque às vezes estamos muito preocupados com os erros dos outros. Enquanto deveríamos nos preocupar com os nossos erros. E como diz o pastor Febrônio, nós não temos que se preocupar com o que está certo. O que está certo, está certo. Vamos nos preocupar com aquilo que não está bem. O que é que está obstruindo a passagem da energia? É intelectualismo? É iniquidade, pecado inconsertado? É falta de consagração? É a falta de perdoar? Deus vai levar um povo e Deus vai cumprir a sua promessa. Agora, não espere decisões drásticas de Deus. Se hoje ouvirdes a minha voz, diz a palavra, não endureçais os vossos corações. Não protele. Cuidado, aquilo vai criar calo ali dentro, daqui a pouco você não sente mais. Vamos nos colocar de pé. Era isso que estava em meu coração. Eu creio que Deus falou conosco, amém? Precioso Deus e eterno Pai, a Tua palavra é fiel e a Tua palavra não volta vazia. Eu poderia continuar aqui falando e não teria resultado, Pai. Só o Senhor pode trazer resultados. E só o Senhor sabe o endereço pelo qual o Senhor endereçou a palavra nesta manhã. Para alguns, eles precisam colocar para fora aquilo que está errado. Para outros, é uma advertência para que isso não aconteça. E para outros, é para que se examinem para ver se estão bem conectados os fios com Deus, para que a energia flua livremente, sem superaquecer a fiação e causar problemas. Deus, nos ajude, Pai. Disse o teu profeta que muitos canais estão obstruídos com entretenimentos, estão obstruídos com os negócios. Temos que fazer nossos negócios, mas, Senhor, não nos embaraçar neles, para que não obstruam o canal que vem do Senhor. Deus, como teu filho, nesta manhã, eu peço por mim e por cada um aqui presente, Pai. Nos ajuda a viver esta vida com todos os canais desobstruídos, para que o Senhor possa fluir, para que o amor de Cristo flua através de nós, o perdão de Cristo, a dinâmica do Teu Espírito possa fluir. Deus meu, convença os corações do erro, convença os corações, Pai, os faça humildes e sinceros, e que eles saibam que o Senhor está pronto a ajudar. Para isso levantou um ministério, para curar as feridas daqueles que estão feridos e machucados. Assim te pedimos e entregamos esse culto em tuas mãos, para que o Senhor traga os resultados nas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço. Amém, Jesus. Amém.